Chega mais, Jefferson Miola. Bom dia, boa segunda. Bom dia, querido. Boa. Bom dia, Rebeca, querido. Um abraço grande para ti. Bom dia, Mauro. Tudo bem com vocês? Boa semana para nós. Boa. Miola, a gente falou bastante aqui. Sexta-feira foi um terremoto, né? Porque sexta-feira saíram a público a íntegra dos depoimentos de toda a quadrilha que teve depondo lá a partir do início de fevereiro, de 8 de fevereiro, quando houve aquela operação grande da Polícia Federal. Tem dois aspectos, né, Miola? Esses depoimentos, eu estou comparando, teve gente até aqui que não gostou, mas eu falei, é o esquema da Lava Jato. É o mesmo esquema da Lava Jato. Né? O que se fazia na Lava Jato? Você vai soltando de maneira pingada para alguns jornalistas ou veículos de comunicação selecionados as informações que te interessam. No caso da Lava Jato, interessava a quem? Ao Moro, ao Dallagnol, quer dizer, a 13ª Vara, aos procuradores e à Polícia Federal, que estava atuando naquela operação também. Agora, vai ser a mesma coisa de acordo com os interesses da Polícia Federal, da PGR e do STF. E o que foi sendo vazado, pingado aos poucos nesse último mês? A versão de que você tem um grupinho de bandidinhos, de bandidões no Exército, e mais que o Exército em si mesmo é uma força impoluta, né? O Lula faz esse discurso agora, né? São democratas, garantiu a democracia, né? A gente vai... Aí, então, o Alexandre de Moraes... Eu acho que o Alexandre de Moraes está tendo um papel fundamental, mas não sou fã do Alexandre de Moraes, não. A gente sabe bem, em São Paulo nós sabemos bem o que o Alexandre de Moraes fez quando era secretário de Segurança e o que ele fez quando era ministro da Justiça do Temer. Aí o Alexandre de Moraes diz, como vazou para a imprensa, agora eu libero. Então, depois que se construiu a narrativa, agora eu libero. Então, primeiro eu queria entrar nessa construção da narrativa, e aí você analisar a narrativa em si mesma, que é essa narrativa de tentar isentar as Forças Armadas. Mauro, eu tenho a impressão de que tem uma cultura da Lava Jato que ela está sedimentada, né, no judiciário brasileiro. De maneira geral, né, tem um estado de exceção, uma institucionalidade de cabeça para baixo, tudo fora de lugar. Né? Isto vale em vários aspectos. Tal do juízo natural, né? Uma série de os sistemas de delações, de colaborações premiadas, enfim, uma série de circunstâncias que estão hoje plasmando a forma de funcionar uma cultura judicial brasileira. Eu acho que isso é péssimo e representa um retrocesso muito importante, não um avanço da nossa democracia. É uma lava-jato de seta invertida. Né? Antes ela era empregada para atacar o Lula e o PT, agora ela tem um outro sentido. Mas é exatamente isso que está sendo construído, na minha opinião. Eu concordo muito com essa tua formulação, em relação a qual é a versão que sai em relação aos acontecimentos do último período. E segue exatamente o mesmo script da Lava Jato. Os vazamentos seletivos, a identificação de certos meios de comunicação e dentro deles alguns jornalistas, colunistas em particular, né, e finalmente vai consolidando uma determinada perspectiva, um enquadramento, né, sobre o problema, que ele é agendado no debate público a partir, né, de certos objetivos pré-definidos. Então, já tem um objetivo final traçado em relação a essas apurações ou a esse inquérito sobre os atos antidemocráticos atentados à nossa democracia, que é a de construir uma versão final pela qual o Exército Brasileiro, as Forças Armadas de maneira geral, e um conjunto de militares das cúpulas, eles passem incólumes, e mais do que isso, eles sejam definidos, né, ou identificados como verdadeiros salvadores da nossa democracia, os heróis da democracia. Né? E esse objetivo ele está sendo alcançado mediante os depoimentos que estão sendo dados, que vão construindo, então, para e passo, essa versão, até chegar a uma narrativa definitiva, né, que é um simulacro
em relação às responsabilidades. Os depoimentos dos generais, eles me parecem menos depoimentos e mais delações premiadas, né, do Freire Gomes, né, a do Batista Júnior, exatamente com esse espírito de incriminar Bolsonaro, de incriminar um conjunto de outros delinquentes fardados, e aqui é importante, são alguns delinquentes fardados que estão sendo incriminados e que serão certamente indiciados, mas não é a totalidade daqueles que se envolveram em todo o processo. E a gente sabe que houve um envolvimento sistêmico, um envolvimento institucional. O golpe era uma diretriz das cúpulas das Forças Armadas. E, portanto, ele fazia parte de um plano imediato que eles tinham, e não se pode afastar alguns generais, alguns oficiais da ativa, que estão ainda hoje da ativa, de outros, né, que estavam durante o governo Bolsonaro. Todos estão envolvidos, mas há esse esforço, que é uma espécie de um cordão sanitário, para delimitar aqueles que vão ser incriminados e deixar impunes outros, mas, sobretudo, preservar a institucionalidade militar. E por que preservar a institucionalidade militar? Ela é um valor em si mesma, uma espécie de uma joia da coroa para os militares. Porque torna a instituição militar totalmente imune a qualquer tipo de reforma que seja necessária, e é necessária uma reforma, que possa alterar isto que é um problema grave, uma ameaça constante à nossa democracia, que é uma visão delirante que tem as Forças Armadas sobre o seu papel, né, como um poder moderador, como tutela da nossa democracia. Então, eles ao mesmo tempo que protegem a casta dentro das Forças Armadas, ou aqueles militares que, por razões diversas, talvez porque terem sangue mais azul do que outros, né, eles são preservados, e preserva a instituição e, portanto, preserva o caráter dessa instituição e a sua cultura, que é uma cultura conspirativa e intervencionista. Isso nos confronta com uma realidade, nos confrontará com uma realidade, né, muito ruim no futuro próximo, né, porque a manutenção dessa institucionalidade nos termos em que ela se organiza, inclusive com critério de antiguidade para ascenso à carreira, né, aos postos de comando das carreiras, ela vai nos confrontar no futuro não muito distante com novas situações de instabilidade e de uma tentativa, né, de golpe de Estado de parte dos próprios militares. É muito, muito significativo. E aí é interessante, Miola, antes de passar, Rebeca, o Freire Gomes assinou em novembro passado aquela nota conjunta dos comandantes militares fazendo a defesa dos acampamentos. O Freire Gomes passou na frente dele a questão do Pazuello. E nada. Não fez nada contra o Pazuello, um negócio que era abertamente ilegal. O Freire Gomes diz que testemunhou todas as minutas golpistas, a articulação do golpe. Ele era o comandante do exército, ele não mandou prender ninguém, não tomou atitude nenhuma. Por isso que eu acho que a partir de agora, Mauro, nós vamos acompanhar uma guerra de versões, uma disputa dentro das próprias Forças Armadas. Porque veja que boa parte dos militares se recusaram a prestar depoimentos, silenciaram durante seus depoimentos. E já a partir do conhecimento público dos depoimentos do Freire Gomes e do Batista Júnior, começam a surgir contestações, e as contradições começam a aparecer. E sobretudo, o depoimento do Freire Gomes, ele carece de veracidade, ele não é verossímil, ele não pode ser comprado pelo valor de face. Ele tem que ser visto, né, pelo seu valor real, concreto, a partir da confirmação de tudo que ele diz. O próprio general Teófilo traz uma contradição fundamental, uma contradição essencial, em que ele diz que participou de reuniões com o Bolsonaro para discutir o andamento do crime, que era o crime de perpetração do golpe de Estado, mandado, né, ou, portanto, obedecendo uma ordem hierárquica do próprio Freire Gomes. Ele contesta a afirmação que fez o Freire Gomes. O general Freire Gomes, né, além disto que tu comentaste, de assinar aquela nota de 11 de novembro, uma nota muito agressiva,
que ela atacava, primeiro ela confirmava, né, o entendimento de que haviam setores da sociedade que tinham razão em questionar o resultado das urnas e alegar fraude das eleições. E, segundo lugar, ele atacava a Suprema Corte, a intromissão das instituições no processo político. E, terceiro, referendava o direito dos acampados continuarem na frente dos quartéis. Dia 11 de novembro, né, ele fez isso. No dia 12 de dezembro, foram daquele acampamento que ele se recusou a dissolver que partiram aquelas hordas terroristas que barbarizaram Brasília no dia da diplomação do Lula e do Alckmin. E também dali saíram, né, aqueles que perpetraram a tentativa de explosão do caminhão-tanque de combustível nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília, sem considerar o dia 8 de janeiro, que foi resultado também de sucessivas decisões do general Freire Gomes de manter a qualquer preço o acampamento na frente do seu quartel. No dia 29 de dezembro de 2022, portanto, faltando 2 dias para o fim, para o término do mandato do Bolsonaro, e, portanto, faltando 1 dia para o Freire Gomes sair do comando do Exército Brasileiro, né, e a poucas horas da saída do Bolsonaro, da fuga do Bolsonaro para os Estados Unidos, o Freire Gomes se recusou a desmanchar o acampamento. Ele proibiu que o acampamento fosse dissolvido. Veja a cronologia, faltando 2 dias para o término do governo, faltando no penúltimo dia da sua gestão como comandante do Exército e algumas horas antes do Bolsonaro sair do Brasil. Ele tomou essa decisão, que é uma decisão gravíssima. E essa decisão gravíssima do Freire Gomes, né, se soma a outra também decisão sumamente grave dele, e que inclusive caracteriza um processo de sedição, de insubordinação dos militares ao poder soberano do presidente eleito, né, que foi a renúncia antecipada ao cargo. Ele abandonou o cargo junto com os outros 2 comandantes. Vocês recordam disso? Que os comandantes do governo Lula, os primeiros comandantes que arrancaram com o governo Lula em 1º de janeiro, eles foram nomeados ainda no dia 30 de dezembro de 2022, porque o Freire Gomes, né, o Batista Júnior e o Garnier, do Exército, Marinha, Aeronáutica e Marinha, decidiram renunciar, o que é um ato gravíssimo de insubordinação. E eles renunciaram, naquele momento, porque eles não reconheciam como legítima a escolha soberana que o povo fez de quem seria o comandante supremo das Forças Armadas, o presidente Lula. Isso se materializa na indisposição deles de bater continência para o civil, que seria o seu comandante em chefe. Quer ato mais grave de insubordinação do que este, e quer ato que mais possa caracterizar, assim como o 11 de novembro, eles fizeram aquela nota, né, agressiva, no dia, este ato de insubordinação, ele tem o mesmo sentido de uma insubordinação, né, e mais do que isso, de uma coesão institucional. Então, há razões de sobra para a gente entender que há muito mais militares, muitos deles, inclusive, que estão no oficialato das Forças Armadas, ocupando postos de comando, que deveriam estar também sendo indiciados, deveriam estar afastados dos seus cargos. Aliás, na minha percepção, todos aqueles que participaram do alto comando do Exército Brasileiro dos últimos anos deveriam ser, né, em princípio, afastados para que possam dar as suas devidas explicações e ser identificados se eles participaram ou não, em que medida que participaram, em que circunstâncias, em que momentos, em que atos. Todos eles, em todos os momentos que tu vais coletando e vai fechando essa colcha de retalhos, nós vamos chegar à conclusão que militares, altos oficiais, generais de 4 estrelas, sem considerar ainda os seus coronéis, tenentes-coronéis, majores e capitães, estiveram implicados, né, no processo de conspiração. Então, nós vamos acompanhar a partir de agora essa guerra de versões, porque os que estão tombando podem tombar atirando. E isto poderá gerar também algum conflito interno dentro da caserna, né, e até mesmo estimular a escolha deles pela bandeira da anistia. Porque a bandeira da anistia, ela é um remédio que resolve a integralidade, né, dos problemas que eles estão enfrentando.
Miola, me parece, o que tudo indica que quem se lascou nessa história toda foi o Mauro Cid, né? Que tem, inclusive, também, dentro do seu depoimento, passado um plano para esses generais. E surgiu essa história de que o Batista Júnior da Aeronáutica disse em depoimento à PF que o Freire Gomes do Exército teria ameaçado Bolsonaro de prisão caso ele colocasse em curso a GLO. E aí eu te pergunto, né, como que fica essa questão do Mauro Cid? Porque parece que agora todos os militares se articularam em uma única narrativa de passação de pano, de colocar tudo no colo do Bolsonaro, e o Mauro Cid meio que ficou de fora dessa, é a impressão que eu tenho. Como que você analisa isso, se você concorda com essa minha visão também? Olha, Rebeca, o Mauro Cid, ele pode ter como consequência máxima, né, a não ascensão na sua carreira. Ele pode não entrar na promoção, que eles estavam indo ao limite do limite para garantir que ele ficasse, inclusive, na lista das promoções que vão acontecer agora em abril. Então, ele, com o prejuízo máximo que ele poderá sofrer, na minha percepção, que está indicado hoje, é não ser promovido de tenente-coronel para coronel. E, portanto, ele perde a oportunidade de ascender na carreira, né, até chegar ao generalato. Agora, o Mauro Cid, de maneira geral, ele atingiu os seus objetivos, que é de proteger a si mesmo e proteger ao seu pai. O general Lorena Cid, o pai dele, é um personagem que esteve implicado naquele momento da tentativa de venda dos bens da União que foram roubados e contrabandeados para os Estados Unidos para serem vendidos. O pai do Mauro Cid está implicado nisso, e o celular dele foi apreendido, e ele tem muitas informações. E veja, quando eu falei do cordão sanitário antes, esse cordão sanitário, ele cerca aqueles, protege aqueles, né, que eles querem proteger. E no conjunto desses que estão sendo protegidos está a família, né, Lorena Cid, o Mauro e o Lorena Cid. E esta versão que eles estão construindo, ela é uma versão que coincide exatamente com as versões que foram apresentadas pelo Batista Júnior e pelo Freire Gomes, e que tem como objetivo fundamental preservar um conjunto desses oficiais, que talvez tenham um sangue mais azul do que outros, né, que não são descartáveis. Aqueles que são descartáveis, a gente sabe, eles já estão super bem expostos, mas estão cada vez mais agravando sua situação. Em segundo lugar, preservar a sensacionalidade. Mas eu vejo que o Mauro Cid, por enquanto, ele está jogando o jogo que ele planejou do ponto de vista jurídico e está conseguindo garantir o seu objetivo central, com pequeno prejuízo que ele seria um escândalo, uma indecência, se ele continuasse, né, na lista de promoção, mas com exceção, né, do problema que ele deixa de ficar na promoção, o resto é tudo ok. Na minha visão é isso que está acontecendo, né? Porque isso compacta, inclusive, esta posição que delimita, né, o processo e os protege, e a vida que segue, né, para ele e para esse oficialato conspirador. Há um aspecto interessante sobre isso, Miola, dessa operação livre. Fechou o seu áudio. Não te ouvi, Mauro. Ele teve algum problema. Estou dizendo, há uma questão aqui. Mauro caiu, agora foi a câmera. Deu pane aqui, deixa eu voltar com a minha câmera, eu estou com a câmera aqui. Deixa eu voltar com a câmera. Deu uma pane geral, voltei. Estou de volta. Então, há uma questão, Miola, que me parece mais indicativa também, né, que denota, ou melhor, que aponta para esse processo de proteção das Forças Armadas, de autoproteção, com apoio, como já disse alguém no passado, com o STF, com tudo, né? Aparentemente, vamos ver como é que vão ser os julgamentos, mas aparentemente com o apoio do STF, com o apoio da PGR, com o apoio do presidente Lula, que é a questão do ex-comandante do Exército do governo Lula, o Júlio César Arruda, que não apareceu em lugar nenhum. O Júlio César Arruda é um participante ativo da tentativa de golpe, ou não? Não foi o Júlio César Arruda não tomou nenhuma atitude contra a concentração lá na porta do QG. Não só isso, na noite e madrugada do 8 de janeiro, ele ameaçou o Capelli e o Flávio Dino de prisão, ameaçou prender os dois, e fez a mesma ameaça que o Trump fez ontem nos Estados Unidos, ameaçou com um banho de sangue
se a polícia militar tentasse entrar para prender os golpistas, e aí, durante a madrugada, todo mundo vinculado aos militares que estava lá no acampamento foi embora, né? Então, essa é mais uma evidência desse esquemão aí de proteção da instituição, né? Absolutamente. Bom, a situação essa do general Arruda, ela é gravíssima. Assim como o general Dutra que era o comandante do Comando Militar do Planalto, né, que prevaricaram, que foram lenientes com tudo que estava acontecendo. Mas os dois, nessa circunstância de noite de 8 de janeiro e 9 de janeiro de 2023, né, eles peitaram a autoridade civil e colocaram os blindados, não para contra a família militar que estava acampada, mas contra, né, o batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, que estava lá para cumprir uma ordem emanada de uma instância que não era menor que o Supremo Tribunal Federal, e se recusou a fazer aquilo. Né? O general Dutra teve uma atitude deplorável em relação à preparação do Comando Militar do Planalto para proteger, né, a presidência da República e a sua função, né, precípua. O comandante do batalhão da Guarda Presidencial, né, o general Fernandes da Hora, não se ouve falar do personagem, e ele era um do que estava ali retirando os seus colegas de farda, que tinham os Kid pretos, né, as forças especiais, que tinham atuado, né, na linha de frente, né, como se fosse uma precursoria do processo de destruição, com técnicas muito sofisticadas, né, em relação a proteção para bombas de gás lacrimogêneo, né, de como escalar nos espaços elevados, como destruir, né, seletivamente os determinados nichos, né, como acessar as mangueiras, né, do corpo, as mangueiras de contra-incêndio para jorrar água e, portanto, diminuir os efeitos do bombardeio, etc. Esse personagem também desapareceu do mapa. Então, assim, há esse propósito, e eu acho que ele está em curso, que é um entendimento geral, para não chamar de um acordão, né, que envolve esses atores institucionais, o governo federal, o Ministério Público Federal, o STF e o Alto Comando do Exército, para estabelecer, né, uma delimitação de até onde essa coisa pode ir. E aí o método da Lava Jato ele é muito funcional, né, porque se já tem um propósito estabelecido, né, um objetivo central definido, né, o alvo, né, eles já definiram qual é o alvo, eles querem chegar a um determinado objetivo. E o objetivo entrega-se, né, a escória da escória, o porão do porão, né, os mais caricatos, né, aqueles que já não têm nenhuma relevância interna, né, que foram a bucha de canhão, descarta eles, preserva, né, os atuais e preserva a instituição. Então eles começam a partir de agora, né, construir todos os passos e o itinerário para chegar a esse resultado final. E a mídia está, né, batendo o tambor, né, dia sim e outro também. Dessa vez não apenas a mídia conservadora, né, segmentos da mídia progressista também, né. E isso tem sido muito, muito curioso, né, porque a gente vê, assim, muitos, eu diria assim, a quase totalidade, né, dos meios de comunicação contra-hegemônicos, que reproduzem essa esparrela de maneira acrítica, ainda que tenham fontes, né, a mídia que tem tido mais fontes críticas, né, que aportam um conhecimento diferenciado e um entendimento sobre a realidade das Forças Armadas, ela tem sido muito pródiga em fornecer informações para a mídia contra-hegemônica, mas a despeito disso, a mídia contra-hegemônica chega a transformar, em alguns casos, até em editorial, isto que é o grande acordo que está em curso, e essa versão diversionista que as Forças Armadas estão conseguindo, né, impor, e vão conseguir impor, né, diante desta situação de entorpecimento que nós estamos acompanhando. É isso aí. Miola, sem você não tem segunda-feira aqui na Fórum, na pós-TV Fórum, no Fórum Café. Obrigado, Miola. Boa semana para você. Obrigado a vocês. Boa semana. Um abraço grande, Rebeca. Um abraço para ti, Mauro. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigado, Miola.